que foi atribuído dentro do grande tema, a glória da palavra de Cristo, nosso grande tema. É bom sempre lembrar, falar. Vamos falar da pureza da palavra de Cristo. E eu trago dois textos para a nossa atenção dentro de tudo que vamos falar nos próximos minutos que nos estão reservados. Um está no Antigo Testamento, Provérbios, capítulo 30. O versículo é 5. O texto diz assim: toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras para que não te reprove e sejas achado mentiroso. Versículo 5 e 6, Provérbios, capítulo 30. E o outro texto está no Novo Testamento, o texto é do apóstolo Paulo a Timóteo, um texto que há bem pouco tempo foi mencionado aqui pelo meu professor, reverendo Dario. E vamos ler 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16. A palavra de Deus diz assim nesse texto: toda a Escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Amém. Senhor, abençoe-nos neste momento de mais uma oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Cristo, o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Possui todas as excelências divinas, ou seja, todos os atributos de Deus estão em Cristo, e nesse sentido, ele é coigual a Deus, consubstancial e coeterno com o Pai. Para dizer que, nesse aspecto, entendemos Cristo sendo Deus. Este é um aspecto de importância vital na fé cristã, na doutrina bíblica. Independentemente do seu pensamento religioso, é a base da nossa confissão, ou seja, a base da crença. Compreender que Cristo é Deus junto com o Pai. Quando nós falamos de Cristo como Deus, isso faz confusão a muita gente. Cria, como falamos na linguagem popular, minhoca na cabeça de muita gente. Ah, Cristo não pode. Sim, mas Cristo
Ele é Deus, não é um ser inferior. Esta é uma base bíblica muito relevante que deve estar firme e confirmada, ou seja, bem firmada, digo, na nossa convicção doutrinária. Quando lemos João capítulo 10, versículo 30 e também João 14, versículo 9, eu e o Pai somos um, quem me vê a mim vê o Pai. Entre os vários textos bíblicos, e aqui muitos foram citados já pelo reverendo Dario na sua fala, podemos compreender como é Cristo na divindade. Cristo é a palavra, Cristo possui a palavra, Cristo é a mensagem da palavra. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 3, no princípio era verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E Paulo vai repetir isso lá em Colossenses, no capítulo 1, versículo 17 e 18. Tudo é através de Cristo, para a glória de Deus. E é por ele. E o escritor de Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, vai trazer a mesma mensagem para confirmar a verdade bíblica sobre a pessoa de Cristo. Para nossa melhor compreensão sobre o assunto proposto, a pureza da palavra de Cristo, veremos 3 linhas de abordagem. A primeira é a razão da pureza da palavra. O texto que lemos no Novo Testamento afirma que a palavra é inspirada, ou seja, vem de Deus. Pertence ao próprio Deus. A palavra é a verdade. Quando nós olhamos no texto sagrado, quando nós olhamos para a Bíblia, a palavra de Deus, nós entendemos a verdade bíblica. A palavra. Em toda a Escritura, a verdade bíblica é a condutora da mensagem. A verdade bíblica é a mensagem que nós precisamos receber, que nós precisamos prestar atenção, que nós precisamos ouvir. A palavra é vida, a palavra é luz, a palavra é o caminho, lâmpada para os meus pés. Quando falamos da pureza da palavra, estamos a falar da autenticidade. O que é puro, o que é justo, o que é limpo, o que não tem mácula, é agradável, é bom, é algo vivo, algo aprazível, algo doce, inconfundível, incontestável. Isso que representa a pureza da palavra. A mensagem que nos é trazida da parte de Deus para as nossas vidas. Por estar ligada à fidelidade do próprio Deus,
A palavra é o próprio Deus. Pureza da palavra de Cristo representa a fidelidade do próprio Deus em relação à sua palavra. Por isso ela é infalível, é imutável. Quando a palavra de Deus é anunciada, e há pouco tempo vimos, ela vai cumprir um propósito. Eu não vou entrar nesta linha porque tem alguém indicado para isso. Apocalipse capítulo 4, versículo 8, e 1 Samuel capítulo 2 e versículo 2 vai trazer-nos a ideia do Deus Santo que não muda. Ou seja, a pureza da palavra de Deus está ligada à santidade de Deus. Deus é santo. Por isso clamamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. A santidade de Deus deve levar-nos a compreender a ideia da sua palavra. Se Deus é santo, a sua palavra não pode ser outra coisa. Se Deus é fiel, Deus é imutável, Deus é agradável, a sua palavra não pode ser outra coisa. A pureza da palavra de Cristo está ligada à própria santidade de Cristo, à divindade. Por isso comecei com aquela introdução para compreender melhor onde nós queremos ir. Ela é original e genuína, não corrompida. Que palavra você prega? Que palavra você ministra? Que palavra ocupa o seu tempo para ouvir? Que palavra você ouve? Que evangelho você ouve? Que evangelho você anuncia? É o evangelho genuíno? É o evangelho puro? Com a sua originalidade? Para refletir, olhamos para a pureza da palavra. Eles somos chamados para esta missão, a missão de adorar. Adoramos Deus com a sua palavra. A razão de ser, a razão da pureza da palavra é a santidade, a fidelidade, a imutabilidade do próprio Deus. Não podemos compreender a pureza da palavra de Deus dissociando Deus, o dono da palavra. Deus, a própria mensagem, a mensagem da vida, a mensagem que nos foi trazida, a mensagem que o mundo precisa ouvir. É comum ouvir hoje, nos nossos dias, e na nossa terra, estamos aqui com outras nacionalidades, irmãos brasileiros. Não sabemos lá, mas aqui nós ouvimos muitas pregações, rádio, televisão, as redes sociais estão cheias de palavras. E quando comentamos sobre o que se prega nas redes sociais, quando comentamos sobre o que se prega nas nossas igrejas, em muitos lugares,
nós podemos perceber que nem tudo é a verdade de Deus. Nós podemos perceber que nem toda adoração que é feita para preparar o povo para a proclamação da verdade bíblica é com base na palavra de Deus. É com base no que João chama a nossa atenção, como era no princípio. O verbo que se faz carne. Esta é a palavra. O centro da mensagem que deve nutrir os nossos corações, preparar o nosso coração, a nossa mente para a adoração e da adoração para a proclamação. A segunda linha de abordagem aqui se destina à palavra de Deus. Não só a palavra de Deus, mas essa pura palavra de Deus. Porque falar só a palavra de Deus, nós podemos falar, e por isso esse encontro da fé reformada, ele tem o objetivo de discutir a sã doutrina. Falar da doutrina de acordo à palavra, de acordo com o texto sagrado. Quando nós olhamos para esta palavra, a quem se destina? Para quem é que a palavra foi enviada? Os textos que nós acabamos de ler, os dois textos, Paulo vai falar na sua carta para Timóteo que a inspiração, a escritura que é inspirada, que vem de Deus, é proveitosa com o propósito de fazer com que o homem tenha uma vida alinhada, uma vida dentro de uma ética, de uma conduta, de uma norma própria. E a palavra tem a autoridade para corrigir os nossos erros, apontar os nossos pecados e dizer que este não é o caminho, precisamos voltar, este não é a conduta, precisa mudar. A palavra tem esta autoridade. E não só, também para a instrução, ou seja, a educação. E isso é feito de acordo à justiça de Deus. Instruir em justiça, instruir de boa forma, mas dentro também da justiça de Deus, permitindo que o homem tenha uma atitude que agrada a Deus de perfeição e assim possa praticar boas obras, possa realizar ações que glorifiquem a Deus, exaltem ao Senhor, agradem o coração de Deus, mas também que estabeleçam uma relação saudável com o meu próximo. Estabeleçam uma relação saudável
com quem está ao meu lado, com quem eu convivo no dia a dia. A palavra de Deus vai trazer isso. A palavra de Deus vai apontar para esta necessidade, para essa realidade humana. Uma sã convivência, uma convivência de paz, uma convivência de harmonia, uma convivência de prosperidade entre uns e outros. A palavra de Cristo é para a humanidade, para os pecadores. E Jesus vai dizer aos seus discípulos em João 15:3: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Como Jesus vai dizer aos discípulos que eles são limpos pela palavra? Só se limpa o que está sujo, quem está sujo. E às vezes, na nossa relação do dia a dia, se alguém dizer que você está sujo, insultou, ofendeu. Não é verdade? É uma ofensa, é um insulto. Mas Jesus está a dizer aos seus discípulos, em outras palavras, vocês têm estado sujos. Mas por meio da palavra que eu falo para vocês, vocês são limpos, são purificados, se tornam agradáveis. Eu posso ver os vossos corações. Eu posso ler os vossos olhos, que agora podem observar outras pessoas com amor, podem ter pensamentos de paz com outras pessoas. Porque a palavra purifica, porque ela é pura, ela é agradável, a palavra é doce. A palavra tem esta autoridade para transformar vidas. A palavra vem para os povos, para a igreja e para todos os povos. Porque a igreja precisa conhecer a palavra, a igreja precisa ser transformada dia após dia, preparada para a adoração e para a missão. Se perceber, várias vezes eu vou me referir à adoração da igreja, porque esta é a primeira missão que a igreja tem. Isaías capítulo 42, Deus fala que Ele criou o homem para Ele mesmo, para a sua glória, para a adoração, para o louvor. Depois é que vem a missão. Nós temos que primeiro aprender a adorar a Deus, conhecer o Deus que nós adoramos, para que tenhamos então condição de proclamar às nações esse Deus que nós adoramos. Então, a adoração vem primeiro. Toda a humanidade é pecadora. Ninguém está isento. E quando Jesus está a dizer aos seus discípulos, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, é uma declaração que confirma que os discípulos tinham de fato aceite a mensagem de Cristo, a mensagem da vida, a mensagem da salvação, a mensagem da verdade. Tinham agora a condição de usar suas vidas como testemunhas vivas na missão de proclamar a verdade de Deus, de falar de Cristo, de falar
desse Deus que agora vive com os homens. O Emanuel de Mateus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João aponta. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Cristo pode fazer isso com a sua palavra. O apóstolo Paulo vai repetir esta verdade da transformação, da pureza que acontece com a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Ou seja, a palavra de Cristo, pela sua autenticidade, verdade, pela sua função, pela sua imutabilidade, ela não muda, ela é a palavra de Deus. Ela vai cumprir o propósito de Deus. Quando chega a vida do homem pecador, acontece a transformação. É o que Paulo ensina aí. As coisas velhas passam, eis que tudo se faz novo. Só a palavra pode fazer isso. A palavra de Deus. A palavra de Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Emanuel que fez morada entre os homens, viveu no tabernáculo humano, trazendo a mensagem do amor de Deus para todos os pecadores, para todos os homens, sem exceção. Ninguém está fora dessa necessidade de ser limpo e transformado pela palavra de Deus. Mas a palavra que é autêntica, voltando à nossa realidade, se nós olharmos para as várias comunidades cristãs, chamadas evangélicas ou protestantes, que existem nos nossos bairros, nas nossas cidades, vamos encontrar pessoas que estão em várias comunidades, mas que não conhecem a palavra na sua essência. A verdade de Deus, a palavra que transforma, que faz o homem uma nova criatura, que faz o homem ser novamente a imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. No outro dia eu viajei, estava aí para uma missão e encontrei um homem, coincidentemente brasileiro, sentou bem ao meu lado, num avião. Eu abri a minha Bíblia, estava a ler um texto e ele fez a pergunta: é evangélico? Disse: só. De Cristo também. E ele disse: de Cristo por quê? Eu disse: sim. Ser só evangélico, eu carrego uma Bíblia, não é suficiente. Mas eu preciso ser um evangélico de Cristo. E ontem uma irmã, bem longe daqui, na Europa, conversando comigo, e ele me disse: pastor, me fala todos os seus títulos. Ele disse: não, eu sou presidente do Sínodo Geral da Igreja Presbiteriana de Angola. Não, mas tem outros. Não, existe, tem outros, mas eu só quero usar este aqui na nossa relação, na nossa conversa. E ele perguntou: Sínodo o que é? E eu expliquei para ele: Sínodo, eu não sabia, porque eu sou batista. Eu disse: você precisa ser presbiteriano. E ele disse: parece que aos poucos eu vou gostando muito do pensamento reformado, da linha de interpretação bíblica reformada. Eu leio muitas coisas.
Eu disse, é bom. Eu disse, mas ser batista cristão também não está mal. E se você tem as duas coisas, mas que você fica mais cristocêntrico. E ele disse, gostei do termo cristocêntrico. Mas essa é a realidade da palavra. O centro da vida cristã é Cristo, que é a palavra viva, a palavra de Deus, a palavra que transforma. E essa palavra, quando transforma, nos faz cada vez discípulos que compreendem a sua vocação, mas que também são bons cidadãos. A palavra, que é a verdade de Deus, quando transforma as nossas vidas, nos tornamos bons discípulos, mas também bons cidadãos. E parece-me que a cada dia o nosso país precisa de bons cidadãos. Significa, precisa o nosso país de bons cristãos, bons discípulos de Cristo, que vão fazer diferença na sociedade, com a palavra de Deus. E temos que ter essa coragem de passar a palavra de Deus adiante. Assim vamos poder ver que as pessoas que praticam ações que contrariam a conduta da sociedade, que é uma conduta que a Bíblia já deixa claro na nossa convivência, no nosso dia a dia, para termos uma sociedade com saúde. E a palavra de Deus tem este poder, essa capacidade. É o que Jesus já disse aos seus discípulos: estão limpos pela palavra. Só a palavra pode limpar a sujeira que temos em agora, na nossa sociedade. Hoje, o grande problema é a destruição dos bens públicos. Será que nós estamos aqui, nos comportamos assim também? Atiramos pedras nos autocarros, o autocarro está cheio, me deixou e eu não pude subir, atiro uma pedra? Não. Nós conhecemos a palavra. Nós somos de Cristo, nós fomos transformados, nós somos novas pessoas. Aleluia. Nós somos novas pessoas. Nós vamos dizer às pessoas: não, o autocarro tem um bem público. Não podemos destruir. Não, temos que andar bem. Temos que caminhar bem. E essa responsabilidade, meus irmãos, é nossa. Recentemente recebemos uma autoridade. Alguém foi no navio Logos Hope? Ok? E muitos foram visitar o navio. Veio uma autoridade no navio, chegou, sentou e já a conversa começou. Eu disse: Excelência, sou capitão do navio. Pode dar uma licença, por favor? Assim, aqui é a igreja. Nós vamos fazer uma oração. Quem vem na igreja, quem vem diante dos homens de Deus, tem que receber uma oração, a bênção do Senhor. A bênção que está conosco da parte de Deus, com a sua palavra. Então vamos orar, vamos ficar de pé. Fazer uma oração, porque muito obrigado. A conversa pode continuar por todos os protocolos. Temos que ter essa coragem. Com o poder da palavra, sabemos que a palavra transforma, levar
o evangelho puro, a palavra da verdade. Isaías capítulo 48, versículo 17. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é proveitoso, que te conduz pelo caminho em que deves viver. Deus nos dá a sua palavra para nos conduzir no caminho que devemos viver, para nos ensinar o que é proveitoso. Porque Deus é fiel à sua palavra. Deus é santo, a sua palavra é santa, a sua palavra tem poder. Então o Senhor nos ensina. A palavra vem para todos nós, vem para a comunidade. Nós, a comunidade, nós, a igreja, nós, o povo de Deus, nós, os chamados para a adoração e para a proclamação da verdade de Deus. O próprio Deus nos dá a palavra para nos ensinar. Mas ensinar o quê? O texto está a dizer o que é proveitoso. Significa dizer que toda a nossa mensagem levada para as pessoas, proclamada como palavra de Deus, ela tem que ser a mensagem que vai trazer benefício na vida da pessoa. Não apenas ler o texto e falar de outras coisas. Uma vez entrei num templo, numa igreja, fiquei curioso, numa cidade que eu fui visitar, era por volta das 6, 17 horas, eu passava por uma rua, e eu disse, deixa eu entrar. E entrei. Curiosidade. Sentei, e aí o pregador, se era o pastor, ou quem é, não sei, mas entrou, subiu no púlpito. Hoje é o grande dia. Hoje é o grande dia. Você fez bem de vir. Se é a sua primeira vez, você já está abençoado. Não tem oração. Não tem leitura de um texto bíblico já. Hoje é o grande dia. Meu Deus. Aleluia. Nós começamos aqui com oração, lemos um texto bíblico, ouvir a palavra de Deus. Falamos com Deus e dizemos, Senhor, obrigado, estamos aqui para a adoração. Estamos aqui para dizer obrigado, Senhor, pela salvação e pela sua palavra. Conduza-nos conforme a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Você precisa ouvir a palavra. Vocês não querem ouvir, hoje é o grande dia. Mas é grande dia de quê? Vocês querem ouvir a palavra que transforma as nossas vidas. A palavra que limpa as nossas impurezas do pecado, das nossas transgressões. Isso. A palavra ensina o que é proveitoso. E a terceira linha, como chega a palavra? Como essa palavra de Cristo, essa palavra pura, como chega a nós? Como chega às pessoas? Como chega às famílias, às comunidades? Como ela vai para alcançar corações e vidas de pessoas? A boa palavra de Deus chega por meio da pregação. Esta expressão é de um pastor americano, escreveu um livro muito bom, eu recomendo, Doutrinas Bíblicas. É o pastor Michael Horton. Ele escreveu assim os seus textos, a boa palavra, e não só a palavra de Deus, mas
a boa palavra de Deus deve chegar através da pregação. A pureza da palavra de Cristo é provada e vivida pelo anúncio da sua verdade. Não há pregação para a vida sem o evangelho puro, o que chamamos a sã doutrina de Cristo. Paulo reafirma a sua convicção, compromisso com o evangelho genuíno, a palavra viva, quando diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É Romanos capítulo 1, versículo 16. Meus irmãos, somos chamados a cuidar também, como diz Paulo, dessa doutrina, dessa palavra pura, a verdade de Cristo, pois é a única mensagem que transforma vidas e salva o pecador. A palavra é de Deus, Deus é a palavra foi enviada para a comunidade, mas a palavra só chega à comunidade por meio da pregação. A pregação da palavra conforme ela é, como diz o texto de Provérbios que nós lemos. A palavra é pura, para o nosso bem, não acrescentar nada, é pregar a palavra de acordo com o que o texto ensina. Essa verdade que salva, essa verdade que sustenta a doutrina que nós precisamos ter como convicção para a nossa fé. Doutrina bíblica sobre a palavra de Deus. O Senhor nos ajude a todos para continuarmos a ter um tempo proveitoso, de acordo com